Pessoal, nessa aula vocês vão conhecer todos os tipos de eletrodutos, onde os cabos são transportados, né? E vão aprender como dimensionar esses eletrodutos. É uma aula um pouco mais longa, ela dura cerca de 23 minutos, mas faz uma abordagem completa sobre os tipos de eletrodutos e como dimensionar. Primeiramente, é importante definirmos o que é um conduto elétrico. Chamamos de conduto elétrico, ou simplesmente de conduto, uma canalização destinada a conter condutores elétricos. Então, conduto é uma canalização, conduto elétrico é uma canalização destinada a levar os condutos elétricos, os condutores elétricos. Então, chamamos de conduto elétrico, né? O conduto elétrico, como sendo uma canalização destinada a conter condutores elétricos. Nas instalações elétricas, são utilizados vários tipos de condutos. São os eletrodutos, que nós vamos calcular e dimensionar os eletrodutos, as calhas, que eu vou apresentar, mas nós não vamos dimensionar calhas, somente eletroduto, as calhas, as molduras, os blocos alveolados, as canaletas, as bandejas, escadas para cabos, poços e geleiras e galerias, né? São os exemplos. Bom, como o nosso foco é o eletroduto, né? Um eletroduto, ele é uma linha elétrica fechada, né? De seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos, permitindo tanto a enfiação quanto a retirada dos condutores por puxamento. Na prática, o termo eletroduto se refere tanto ao elemento tubo quanto ao conduto formado pelos diversos tubos. Então, eu tenho aqui um eletroduto, vou mostrar mais à frente como que a gente calcula a ocupação desse eletroduto. Aqui tem as peças que compõem um eletroduto, né? Onde eu trago aqui a luva, a bucha, a arruela, eu tenho aqui a curva de 45, a curva de 90, né? O boxzinho, né? Então, esses são os elementos que compõem o meu eletroduto em instalações elétricas que eu posso utilizar na minha residência. Falando um pouco ainda dos eletrodutos, na verdade agora no contexto de canaletas, eletrocalhas, né? Os eletrodutos, eles podem ser metálicos, de aço ou alumínio, ou de material isolante, PVC, polietileno, né? E fibrocimento, e etc. Vários tipos de isolante. Agora vamos falar um pouquinho, sair um pouco do eletroduto e vamos para a eletrocalha. A eletrocalha é um conduto fechado utilizado em linhas aparentes com tampas em toda a sua extensão para permitir a instalação e a remoção dos condutores. Então está aqui uma eletrocalha, que é um conduto fechado utilizado em linhas aparentes, né, pessoal? Com tampas em toda a sua extensão para permitir a instalação e a remoção dos condutores. Está aqui a minha eletrocalha. As calhas, elas podem ser de aço, alumínio ou isolante, plástico. As paredes podem ser maciças ou perfuradas e a tampa simplesmente encaixada ou fixada com auxílio de ferramenta. Então, eu posso utilizar isso aqui também, essa eletrocalha, para lançar as linhas e meus condutores, né? Outro exemplo que a gente vê também muito usado, a gente vê muito, é o que nós chamamos de moldura ou conduto em linhas aparentes,
fixado, ele é fixado ao longo de paredes, compreendendo uma base em ranhuras para a colocação dos condutores e uma tampa desmontável em toda a sua extensão. Então, isso aqui é a moldura. Aqui vem os condutores dentro dessa moldura. Isso aqui é chamamos de moldura. Aqui mais dois exemplos, né, onde nós temos o bloco alveolado, que é o bloco alveolado, é um bloco de construção com um ou mais furos, que, por justaposição com outros blocos, forma um ou mais condutos fechados. E aqui no interior do bloco alveolado, você passa todos os seus condutores. Outra modalidade de conduto é uma bandeja. A bandeja, ela é um suporte de cabos, né, constituído por uma base contínua, com rebordos e sem cobertura, podendo ser ou não perfurada. Ela é considerada perfurada se a superfície retirada da base, pessoal, for superior a 30%. As bandejas são geralmente metálicas. Então, são exemplos de conduto. Mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês como a gente vai calcular a ocupação de eletrodutos. Aqui, eu já trago para vocês o que a gente chama de canaleta. Uma canaleta no solo é um conduto com tampas ao nível do solo, removíveis e instaladas em toda a sua extensão. As tampas, pessoal, elas podem ser maciças e ou ventiladas, né? E os cabos podem ser instalados diretamente ou em eletrodutos. Está aqui, ó, as canaletas. Bom, agora focando no nosso alvo, que é os eletrodutos, é importante a gente observar que os eletrodutos têm como função, ou sua função principal, é proteger os condutores elétricos contra certas influências externas. Exemplo, choques mecânicos, agentes químicos, etc. Podendo também, em alguns casos, pessoal, o eletroduto proteger o meio ambiente contra riscos de incêndio e de explosão resultante de faltas, ou seja, curtos-circuitos envolvendo condutores, além de servir como condutor de proteção. Os eletrodutos metálicos rígidos, fabricados segundo a ABNT NBR 5597 e os condutos elaborados pela ABNT NBR 5598, de paredes mais grossas, são destinados, em princípio, a instalações industriais semelhantes. Os eletrodutos isolantes rígidos ou flexíveis é um outro tipo importante de conduto. Eles são fabricados, que nós encontramos nas residências principalmente, são fabricados principalmente em polímeros, que são os polímeros são plásticos como PVC ou polietileno, PE, né? Mas podem ser de barro vitrificado, né? São as manilhas, ou de cimento amianto. São os tipos de eletroduto. Bom, chegando agora já na parte de dimensionamento dos eletrodutos, segundo a NBR 5410, a taxa de ocupação do eletroduto dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo e a área útil da seção transversal do eletroduto. Ela não deve ser superior a quê? A 53% no caso de um condutor, a 31% no caso de dois condutores,
a 40% no caso de 3 ou mais condutores. Então, eu tenho um eletroduto na minha instalação elétrica residencial. O que eu vou utilizar? A ocupação máxima do eletroduto, segundo a NBR 5410, para mais de 3 condutores, essa ocupação máxima é de 40%. O que é essa ocupação do eletroduto? Essa ocupação ela é dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos naquele eletroduto, calculados com base no diâmetro externo do eletroduto e a área útil da seção transversal do eletroduto. Ela não deve ser superior a 40% no caso de 3 ou mais condutores, que é o que a gente utiliza numa instalação elétrica. Bom, aí eu trago uma figura para vocês. A figura abaixo, essa figura aqui, ela indica as dimensões, né, a considerar num eletroduto. E as tabelas, próximo slide, dão as dimensões normalizadas dos eletrodutos de aço carbono e rígidos e os condutores e os eletrodutos flexíveis de PVC, respectivamente. A tabela dá as dimensões dos eletrodutos de acordo com a NBR 5598 para eletroduto de aço carbono e a NBR 15465 para eletrodutos de PVC, que é o que a gente usa na nossa residência, por exemplo. Então, tenho aqui o eletroduto, eu tenho o diâmetro externo desse eletroduto, tenho o diâmetro interno do eletroduto, o diâmetro interno, com o diâmetro externo, diâmetro interno, e aqui eu tenho a espessura do meu eletroduto. Esse outro slide, ele traz para vocês, né, os eletrodutos rígidos de aço carbono e eletrodutos rígidos de PVC. Os eletrodutos de aço carbono, tamanho 10 milímetros, aí eu tenho a designação da rosca dele, né? Você vem 3/8, meia polegada, 3/4 de polegada, assim sucessivamente. Da mesma forma, eu tenho aqui o tamanho do meu eletroduto, né? E tenho a designação da rosca desse eletroduto em polegadas, né? Aqui já o de PVC, aqui de aço carbono. Outro ponto que nos interessa muito, né, é essas tabelas aqui. São as dimensões de aço carbono e PVC. Então, eu tenho aqui, segundo a NBR 5597, que são as dimensões dos eletrodutos de aço carbono. Então, eu tenho os eletrodutos de 10, de 15, de 20, de 25. E aqui eu tenho seu respectivo diâmetro externo, está aqui. Então, eu tenho a espessura do eletroduto aqui, e a dimensão do eletroduto, e aqui eu tenho o diâmetro externo desse eletroduto. É um eletroduto de 20, aí eu tenho a dimensão desse eletroduto. Da mesma forma, essa tabela aqui é a tabela com as dimensões principais dos eletrodutos rígidos de PVC, segundo a NBR 15465, que fala e define o que ela define. Ela define o diâmetro externo do meu eletroduto e a espessura da parede do meu eletroduto. Então, de 20, eletroduto de 20, aí ele vai mostrar aqui qual o seu diâmetro externo e qual a espessura da parede. Então, nós vamos utilizar essa tabela para o dimensionamento, ou, na verdade, para calcular a ocupação máxima do eletroduto. Sabendo que para uso residencial a gente vai trabalhar com, no máximo, 40% da ocupação do eletroduto. Para a gente entender toda essa teoria que foi apresentada, nós vamos fazer um exemplo. Nós vamos considerar, a título de exemplo, condutores isolados de cobre, isolamento de PVC, do tipo cabo flexível,
de 2,5 milímetros quadrado, a área da seção transversal do condutor, cujo diâmetro externo desse condutor, o diâmetro externo leva em conta o condutor e o isolante, cujo diâmetro externo é de 3,4 milímetros. Nós adotaremos no cálculo a ocupação máxima de 40%, segundo a NBR 5410, para mais de 3 condutores de área útil. Então, a área útil no máximo é 40% da área útil. E vamos considerar um eletroduto, né, de tamanho nominal 20. Então, eu vou usar um eletroduto 20. O eletroduto 20 é qual eletroduto? Aí, se a gente olhar na tabela, o eletroduto 20, ele tem, né, a sua dimensão em torno de 26,7 milímetro, 26,7 milímetros, mais ou menos 0,38, isso de diâmetro externo, né, e espessura 2,25. Aí eu vou calcular o que a gente chama de área útil do eletroduto. A área útil do meu eletroduto é π sobre 4, que multiplica o diâmetro externo. Qual é a área útil do eletroduto? É essa área interna do meu eletroduto. Então, a área útil é π sobre 4, o diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura ao quadrado. A espessura do meu eletroduto. Então, tem que subtrair. Aí, isso aqui é a área útil do meu eletroduto. Então, a área útil do eletroduto é π sobre 4, diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura, elevado ao quadrado, dividido por 4, né? Então, a área não é πr ao quadrado? Levando em conta o diâmetro, é πd ao quadrado sobre 4. Né? Só que aqui eu quero calcular a área útil, pessoal. Então, a área útil eu tenho que levar em conta, eu tenho que pegar o diâmetro externo e diminuir das 2 espessuras que eu tenho aqui. Aí, a área útil do eletroduto é π sobre 4 vezes o diâmetro, menos 2 vezes a espessura ao quadrado. Como eu coloquei aqui a espessura da parede do eletroduto, a área útil do eletroduto, e dE é o diâmetro externo do meu eletroduto. Como no meu exemplo, eu vou utilizar um eletroduto número 20, e ele tem essas especificações aqui, ok? Continuando ainda, eu tenho que agora calcular, né, a área dos condutores. Os condutores são condutores isolados de cobre de PVC, revestido de PVC, do tipo flexível, de 2,5 milímetros de área de seção transversal do condutor, do cobre. E o diâmetro externo, 3,4 milímetros. A área do condutor, o que é a área do condutor? A área do condutor é π sobre 4 vezes o diâmetro externo ao quadrado. Eu tenho que considerar o isolante do condutor. Então, é π sobre 4, diâmetro externo ao quadrado. Onde a área AC é a área do condutor, né? É a área do meu condutor. Essa área do condutor deve ser levada em conta o diâmetro externo do condutor. Que no meu exemplo, o diâmetro externo do condutor, a área externa do condutor, é 3,4 milímetros. Bom, então vamos para o cálculo no nosso exemplo. A área do condutor vai ser igual a π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Π sobre 4, qual é o diâmetro nosso? O diâmetro desse condutor de 2,5 milímetros, ele é 3,4. Só olhar, conferir na tabela de cabos. Então, a minha área do condutor, pessoal, passa a ser 9,08 milímetros quadrados. É só fazer π sobre 4 vezes 3,4 ao quadrado. Esse valor é igual a 9,08 milímetros quadrados. Aí, eu quero, nesse meu exemplo, calcular a ocupação. Quantos condutores eu posso colocar de 2,5 milímetros quadrados dentro desse eletroduto? Achei a área do meu condutor, 9,08. O número de condutores no eletroduto, que eu chamo de N, lembra que eu tenho que adotar, no máximo, uma ocupação de 40% do meu eletroduto, da minha área útil.
segundo a norma, então eu vou fazer 0,4 vezes a área útil do eletroduto dividido pela área do condutor. A área do condutor. Se eu fizer essa divisão aqui, eu tenho o número máximo de condutores no eletroduto. Qual o número máximo de condutores no eletroduto de número 20? Nós vamos calcular aqui. Então, eu vou pegar a área útil do eletroduto, vou dividir pela área dos condutores e vou multiplicar por 0,4. Então, veja bem, a área útil dos condutores vai ser o diâmetro externo do condutor, menos 2 vezes a espessura, diâmetro do eletroduto, menos 2 vezes a espessura da parede do eletroduto ao quadrado. Isso vai ser igual a π sobre 4, aqui vocês podem observar os valores aqui, eu vou considerar 26,7 menos 0,38, eu sempre coloco menos, tá? Menos 2 vezes a espessura da parede, são 2 paredes, então é 2 vezes 2,25 ao quadrado. Isso aqui me dá 373 milímetros quadrados. Qual é a área útil desse eletroduto? 373 milímetros quadrados. Considerando, agora tenho que considerar que eu tenho que ocupar, no máximo, 40% dessa área. Então, qual é o número de circuitos que eu posso colocar nesse eletroduto? 0,4, que multiplica 373, dividido pela área útil de um condutor. Fazendo essa continha, qual é o valor máximo, o número máximo de condutores que pode ter nesse eletroduto? São 16 condutores. Então, dessa forma, a gente consegue calcular qual o número máximo de condutores que podem ser colocados dentro de um eletroduto, levando em conta a ocupação máxima de 40%. Então, nesse meu exemplo, serão 16 condutores. Ok, pessoal? Bom, aqui eu trago umas tabelas, né, que permite um cálculo direto quando você quer especificar eletroduto de PVC rígido. Essa tabela, ela muitas das vezes nos auxilia, né, para ficar evitando de fazer as contas. Você pega, por exemplo, um condutor de 1,5 e aqui vem o número de condutores no eletroduto. Essa tabela, ela já leva em conta a ocupação máxima de 40% do eletroduto. Então, quando vocês fazem um projeto elétrico, vocês de onde vem essa tabela? Vem do cálculo que eu mostrei anteriormente no slide. Então, se eu quero, por exemplo, um circuito que eu projetei, ele tem 10 condutores, está aqui, 10 condutores de fio de 1,5, qual seria o eletroduto escolhido? Eletroduto de 20 milímetros. Né? Então, essa tabela, ela é desenvolvida em função do slide anterior, do cálculo da área útil, ocupando 40%, dividido pela área do condutor. Pessoal, dessa forma a gente encerra a aula onde foi utilizado a NBR 5410 para mostrar para vocês como se calcula a ocupação dos eletrodutos e como dimensiona os eletrodutos em uma instalação elétrica residencial.